Movimento, traduzindo. Gravar, né? Movimento uniforme. Movimento, traduzindo. A gente já viu a tradução, hein, Everett? Movimento quer dizer o quê? Movimento, traduzindo. A gente já viu a tradução, hein, Everett? Movimento quer dizer o quê? E uniforme? Quer dizer o quê? Uniforme. Não é uniforme do Machado, não, viu? E uniforme? Aqui quer dizer que o módulo. Não é uniforme dessa velocidade é o quê? Aqui quer dizer que o módulo dessa velocidade é o quê? O módulo é constante. Qual é a componente da aceleração que eu não tenho? Quando o módulo é constante, qual é a componente da aceleração que eu não tenho? Aceleração tangencial. Então eu já sei que a componente da aceleração tangencial, que a gente já viu, já sei que a componente da aceleração tangencial, pode ter a gente já viu, pode, mas só se for os movimentos. Mas pode ter aceleração cerveja? Pode, mas só se for os movimentos. Como aqui, pessoal, tá tudo em linha reta, e todo mundo só vai andar horizontal, só vai existir. Como aqui, pessoal, tá tudo em linha reta, e todo mundo só vai andar horizontal. Esse eixo que é definido por quem? Que é qual? Chamar de eixo que? Esse eixo que é definido por quê, professor? Pela velocidade. Chamar de eixo que? Eixo. Por quê, professor? Porque agora a gente o movimento só vai existir aonde? Só vai existir movimento na movimento. Só vai existir aonde? Preste atenção. Só vai existir movimento na horizontal. Qual é a definição de velocidade? Meu raciocínio e não definição de velocidade. Qual é a definição de velocidade, hein? Definição de velocidade. De velocidade. A definição, bom, você sabe que a velocidade, querido aluno, ela é o que? Que ela é o módulo dela é calculado como sempre. Ela é o que? Ela é o módulo dela é calculado. Tudo que for dividido pela variação do tempo recebe um nome. Esse nome que será dividido será a variação do tempo recebe um nome. Esse nome que será recebido será delta-t é chamado de taxa de variação. Porque a velocidade é a taxa de variação. O que é a velocidade? É a taxa de variação do espaço percorrido. Do espaço percorrido. Do espaço. Quem é o espaço percorrido? Delta S. É chamado de quê? De espaço. Quem é o espaço percorrido? Delta S. É chamado de quê? De espaço percorrido. Porque é o seguinte, mas cuidado, delta S, ele é S, porque é o seguinte, menos S0. Delta S, ele é essa menos S0. Como é o nome de S? Mas tome cuidado. Como é o nome de S? E como é o nome de S0? E como é o nome de S0? Qual o nome? Ó, o nome. Cuidado, é uma posição. S é um ponto. Cuidado, posição. Aí aqui, ó, é a posição. S é um ponto, uma posição. Aí aqui, ó, é a posição. E quem é S0? S0 é a posição. E quem é S0? S0 é a posição. Muito cuidado na hora de fazer isso. Inicial. Por quê? Preste atenção. Muito cuidado na hora de fazer movimentos que nós teremos aqui. Preste atenção. Não vai ser em eixos. Todos os porque nós estamos calculando quem? É mais claro. Não vai ser em eixos, não, vetor? Porque nós estamos calculando quem? É mais claro. Tá bom? E a velocidade não, então como nós vamos calcular o eixo, é como se eu estivesse saindo desse ponto. Então como nós vamos chamar esse eixo de A? Como se eu estivesse saindo desse ponto. Uma distância até eu chegar no ponto B. Aí eu vou percorrer uma distância até eu chegar no ponto que eu inicio o meu movimento. Então eu posso afirmar que aqui é o ponto que eu termino o meu movimento. E quem é esse espaço? E aqui é o ponto que eu termino o meu movimento. E quem é esse espaço percorrido? Quem é a distância de A até chegar em B? Que será quem? Sim. A posição final menos a posição inicial. Que será quem? Professor, por que eu preciso saber disso? disso? A posição. Porque esses cálculos eles podem vir. Professor, por que eu preciso saber disso? Porque esses cálculos podem cartesiano, querido Pro. Uma boa pergunta, né? Se isso daqui estiver em um plano cartesiano, querido Pro, cartesiano, boa pergunta, né? Se isso daqui estiver em um plano cartesiano, vamos lá. Imagina, aí você já sabe que aqui o movimento é horizontal, viu?
Imagina, aí você já sabe que aqui o movimento Nós vamos ter aqui um plano cartesiano. Quando nós vamos ter x, não é maionese não. E aqui nós vamos ter y. Então nós vamos ter aqui um plano Se eu cartesiano. resolver sair Nós dessa vamos ter posição, eu posso e aqui dizer nós que vamos aqui ter é a y. posição o quê? Se eu resolver sair dessa posição, Vamos sair do negativo, eu posso né? dizer que aqui é a posição o quê? Vamos sair daqui, ó. Sair daqui. Aqui é Vamos sair quem? do negativo, Menos né? 2. Isso daqui, ó, Sair daqui. Quem? Sair daqui. Eu Aqui vou é quem? calcular em metros. Menos De 2. distância. Aí eu Isso posso daqui, chegar ó, até bem quem? aqui, ó. Porque eu Quem vou é bem calcular aqui, em né? metros. Por distância. Aí eu posso chegar até Então, bem ó, aqui, ó. quem é o espaço bem aqui? percorrido? 8. Menos Então, 2 ó, até quem chegar é na o origem espaço que é percorrido? 0, ó. O espaço inicial. Menos 2 2 até chegar na origem que é 0, ó. Menos 2 metros. O espaço E a posição inicial final é quem? Posição inicial é quem? Quem é o delta S? O espaço foi E a percorrido. posição S. final é quem? Menos S0. 2 E metros. vai dar Quem quem? é o delta S? O espaço foi percorrido. S menos S0. 8 Vai dar quem? menos 2. Aqui é 8, Então eu né? vou percorrer quanto? 8 10 menos 2. Esse é o meu percorrer espaço quanto? o quê? 10 metros. Às vezes cai Então, grave, esse é o meu espaço você que considerar, pensar que Às esse é vezes o cai espaço grave, final, é só por você considerar, pensar que esse é o espaço final da gente montar nossas equações, vamos prestar muito cuidado. Na hora da gente projetar nossas equações, vamos para você se tocar sobre essas coisas, tá bom? Vou já passar uma questão. Até aí, tranquilo? Para você se tocar Só sobre para essas coisas. frisar. Só existe a definição de velocidade Só pra nesse frisar. movimento uniforme. Só Não existe a existe definição outra de velocidade nesse movimento uniforme. Não existe outra coisa. tal de sorvete. Professor, É porque na escola eu aprendi um tal de sorvete. Então, ó, só existe no movimento uniforme a definição de velocidade. Então, ó, Então, quem é a só definição de existe no velocidade? movimento É o uniforme espaço a definição de percorrido velocidade sobre Então, delta quem é a t, a definição de variação do velocidade? tempo. É o espaço percorrido. então isso daí, ó, tudo que for sobre dividido delta por t, a variação do tempo. é chamado de taxa de variação. Então, isso daí, ó, taxa tudo de que for variação dividido do por delta delta t, t, taxa de variação do taxa taxa de de variação. Taxa Aí, de ó, variação presta atenção. está em cima. Quem é, Taxa por de exemplo, variação o delta do t? espaço percorrido. Aí você pega e diz Aí, que é ó, o tempo presta final atenção. menos o tempo Quem é, inicial. por exemplo, Mas o se delta você t? for começar uma Você contagem pega e no diz, é o tempo cronômetro final menos o tempo inicial. Mas se você for começar uma contagem no cronômetro, aí começa a contar. Então, o tempo inicial, a gente inicia em zero. Do zero, entendeu? Quem é delta S? Então, o tempo É a inicial, posição a gente final inicia em menos zero. a posição inicial. Quem é delta S? O delta T, que é a posição final menos a inicial. posição Só que nós inicial. vamos começar Dividido essa por quê? contagem quanto? Por delta T, que é T final Meio pelos menos T extremos. inicial. Só que nós V vamos começar vezes essa T, contagem que a quanto? é zero, né? Fica quem? Meio pelos extremos. V é igual a vezes S, T, que a é zero, né? vezes 1, fica quem? A S menos ST. Que é igual a S menos pra cá. S0 vezes 1. Vai ficar Da S menos S0 S0 vem positivo. Mais Mais VT S0 que pra já é cá. positivo, Aí vai vai ficar ficar igual a S. S0 Quem é esse que vem positivo? positivo. Mais VT que já é S0 positivo, isso aqui é igual a S. Quem Aí é esse você que tem tem uma S0 função? Essa função é chamada de Aí você função tem uma horária, função. porque Essa depende função do tempo. é chamada de função da posição. horária, porque depende do Então, tempo, nos referindo à posição final da posição. Porque E por então, incrível que nos pareça, referindo à posição final. Qual é a cara de uma função E de por primeiro incrível que grau? pareça, Qual é a cara de uma função de a primeiro função grau? de primeiro grau, uma função afim, eu sempre escrevo ela A desse função tipo. de primeiro grau, Uma uma função função afim, eu sempre escrevo ela desse Aí eu tipo. vou, ó, Escrevo a da física aqui embaixo, ó, mais um B. Aí eu vou, ó, escrevo a da física aqui embaixo. isso. Não, professor, não parece não. Vamos O trocar. que tu acha? Vamos embora que- trocar. Eita, Isso eu posso escrever dizendo que é B, vamos trocar mais AX ou vai mudar alguma coisa? Isso eu posso escrever dizendo que é B, mais AX ou vai mudar alguma coisa disso? Pois tu acredita Então, nisso? quando a gente É a tem mesma o coisa sorvete, trata-se de uma função de Não. primeiro Quando grau. a gente E se a tem função o é de primeiro grau, sorvete, qual é o trata-se gráfico? de uma função de primeiro grau. E se a função é de primeiro grau, Qual é o gráfico? e essa reta pode ser, Esse movimento é uma reta. e essa Quem reta está pode fazendo ser papel de A. Quem está A é quem fazendo acompanha papel de X? A. Só que o X agora é em função A é de quem quem? acompanha quem? Então X, o V, só o que tá X fazendo agora papel é quem? São de quem? Coeficiente angular. Então o V está fazendo papel de quem? Coincide com a velocidade. velocidade angular. Professor, e o Bzinho, ó? O Bzinho coincide com a velocidade. Coeficiente. Professor, e o Bzinho, ó? O Bzinho está fazendo papel de quem? Coeficiente mais linear. O
O Bzinho. O A é quem vai dar a inclinação da reta, ó. Presta atenção. O A é quem vai dar a inclinação da reta, ó. Presta atenção. O A termine aí pra gente ver isso aí no gráfico. Tá bom? Porque aqui termine aí pra gente ver isso aí no gráfico. Tá bom? Porque aqui você vai aprender gráfico, de todas as formas.